bem, na aula anterior nós estudamos a estrutura do texto dissertativo e eu li para vocês um texto na íntegra, não é assim? Vamos agora entender o que é a introdução, perfeito? Então nós vamos compreender que há várias maneiras de iniciarmos um texto, mas antes vamos realmente saber, ter a noção do que é introdução. A palavra introdução, substantivo abstrato do verbo introduzir, tá certo? Tem como prefixo intro e como raiz duzi, do latim ducere, que quer dizer levar. Então, o que é introduzir? Intro é dentro e duzir, levar. Então, é levar para dentro. Daí a ideia e a necessidade de compreendermos que é a introdução a parte mais importante do meu texto. Isso porque, simples, o difícil é começar. Se eu começo adequadamente, o meu texto vai todo. Eu preciso de uma frase para escrever todo o texto, tá bom? Então, essa frase vai ser exatamente a da introdução. Na introdução, você deve apresentar o tema proposto. Se esse tema é da atualidade, você apresenta o tema e já pode pôr ali o seu ponto de vista diante daquela temática. Se o tema é específico, em que ele peça o conceito, você já usa a introdução para conceituá-lo. Perfeito? Então vai depender. Até mesmo porque você pode começar uma introdução com um conceito, isso não atrapalha algum. Como eu posso iniciar uma introdução com uma alusão histórica, vai depender. Tudo dependerá do tema e do que eu vou abstrair desse tema. E a partir desse resultado que eu retiro do tema é que eu procuro o melhor caminho para escrever o meu texto. E aí eu inicio da maneira mais adequada, a maneira que eu acredito que seja melhor para o meu texto, perfeito? Então vamos entender bem o que é a introdução. Consiste na apresentação do texto, consoante o tema proposto, com o objetivo de despertar no leitor, claro, o interesse pela leitura do meu texto, preparando-o para o desenvolvimento. Eu vou preparar o leitor para esse desenvolvimento. Na introdução, ele deve já ter a ideia do que eu vou defender. Por isso que eu peço a você, quando você apresenta o ponto de vista lá, você já prepara o leitor, ele já sabe o que você busca defender ali. Em textos argumentativos, deve conter o posicionamento do produtor de forma clara e sempre conciso. Meu texto tem que ser conciso em todos os aspectos. Deve-se compreender a introdução como sendo a parte mais importante de um texto. Imaginá-la como um resumo, como um conjunto de argumentos, os quais serão explorados nos parágrafos de desenvolvimento, torna-se um grande equívoco. A introdução não pode ser resumo de nada. E a introdução não é uma emaranhada de frases que eu ponho e depois pego uma, coloco aqui, pego outra, coloco aqui. Não, não é essa costura. O texto é inteiro. É você imaginar um ser humano, cabeça, tronco, membro. A minha cabeça está relacionada ao meu tronco por meio de quem? Por meio de um pescoço. O pescoço seria aqui um elemento de coesão. E assim sucessivamente, os ombros, por aí vai. Então veja bem, o texto era um todo harmônico, nunca esqueça isso. E há sempre uma relação de dependência. Por isso que nas aulas anteriores, em todo texto lido, você observa que há elementos destacados, que são responsáveis pela ligação, por exemplo, de um parágrafo ou outro, pela relação da ideia de sentido. Isso é importante. Eu tenho que compreender que há uma dependência entre as informações que compõem o meu texto. Algumas maneiras de introduzir textos dissertativos. Há várias, inclusive a que você mesmo vai criar, tá certo? Mas o que eu preciso compreender é que a introdução tem que ter início, meio e fim. Pronto. A introdução tem que apresentar o tema proposto. A maneira como você vai começar, fique à vontade. Eu vou oferecer a você 5 possibilidades. Na verdade, 6 possibilidades. Por exemplo, por meio de uma alusão histórica, por meio da citação de um teórico de uma obra literária, por meio do conceito, por meio de uma declaração, por meio de uma indagação e por meio da palavra-chave. E nós vamos ter uma aula só com a palavra-chave, com o objetivo de que você entenda também a relação de dependência entre as informações. Agora veja bem, introdução por meio de uma alusão histórica. Eu só vou fazer por meio da alusão histórica se o tema me proporcionar. Eu só vou fazer uma citação se o tema me fez lembrar isso. Então compreenda que tudo depende do tema. E você vai fazer aquilo que melhor lhe convém, de acordo com o que está sendo proposto a você. Não deve haver uma obrigatoriedade. Eu faço isso aqui, não. Perceba o tema,
pensa o tema e veja qual é o melhor caminho. Por quê? Porque se você optar pelo melhor caminho, o texto vem inteiro, rapidinho, de uma tirada só, o que fará você escrever em menos tempo, que é uma das maiores preocupações de concursandos, é a questão de tempo. Então, o ato de você escrever um texto em 30 minutos é só preparar a ideia que você quer e saber o caminho mais adequado para você, porque veja bem, amigo concursando, as informações do texto serão dadas por quem escreve, não é por quem vai ler, não. Quem vai ler só vai querer saber se você está de acordo com o tema proposto, se o seu processo argumentativo está adequado para defender o que você apresentou, só isso. E aí, claro, questão dos erros de ordem gramatical, porque é um dos critérios de correção. Eis o tema: camarotização da sociedade brasileira, a segregação das classes sociais e a democracia. Esse é o tema. Olha, camarotização da sociedade brasileira, peraí. Camarote dá a ideia de que são pessoas que ficam em um patamar mais elevado que as outras. Segregação das classes sociais quer dizer que as classes sociais são distintas. Existem aquelas que têm poder e em relação àquelas que não têm nenhum poder aquisitivo. Então, há essa segregação, também a segregação de raça, por aí vai. Sociedade segregada. E o que tem a ver a democracia? Simples. A camarotização deixa clara essa segregação social. Não é? Porque você não quer, como se dissesse, não vou misturar. Agora, a democracia, por quê? Porque no processo democrático, isso não quer dizer que todo mundo seja ali igual no sentido de riquezas. Não, mas ninguém deve passar fome. Essa é a grande questão. Ninguém deve passar por necessidade. Porque o processo da democracia, o objetivo dela é o quê? Oportunidades e condições iguais. Pronto. Pode ser milionário, pode ser o que for, não há problema. Contanto que eu tenha o básico para me manter. Acabou. Em alguns países acontece, ninguém quer saber quem tem demais, não. O básico para se manter, e não o estágio de miserabilidade que vivencia, por exemplo, o Brasil. Então, veja bem, por isso que ele colocou a democracia, porque na democracia não há essa segregação da forma como há aqui no Brasil, tá bom? Aí ele vem. Introdução. Com a redemocratização, após o término da ditadura militar em 1984, acreditou-se no fim das desigualdades sociais, econômicas e culturais, ideia reforçada com a promulgação da Constituição de 1988, a qual preconiza direitos iguais a todos os cidadãos brasileiros. Vou parar aqui. Bom, até aqui não há nada de caráter autoral. Até aqui há apenas uma alusão histórica. E essa alusão histórica não é a ditadura. A alusão histórica aqui é o processo de redemocratização. É a redemocratização do país. Agora que vem o posicionamento, o caráter autoral. É imprescindível no texto dissertativo o caráter autoral. Aí ele vem, olha. No entanto, nos dias atuais, percebe-se que a segregação das classes não só se mantém, como acentuou, especialmente quando a população mais carente passou a ter acesso a bens de consumo e a ocupar determinados espaços antes inacessíveis. Agora ele vai buscar comprovar para mim não só essa ideia da segregação das classes, mas em especial que ela acentuou, e mais ainda, o motivo que foi esse, população mais carente ter passado a ter acesso a bens de consumo e a ocupar espaços que não ocupavam, como por exemplo alguns shopping centers. Então ele vai buscar usar isso que ele apresentou aqui para defender o ponto de vista dele. Acabou, vai usar elementos para defender esse ponto de vista. Ele poderia ter usado outro ponto de vista. Então veja que não há uma ideia de ser contrário ou ser favorável. Tá certo? E aí ele fez uso de quê? Da alusão histórica. Tá bom? Muito bem. Agora vamos verificar uma introdução em que há a citação. O tema, o altruísmo e o pensamento a longo prazo, ainda tem lugar no mundo contemporâneo? É uma indagação. Perfeito? Olha, o pensamento a longo prazo está ligado ao altruísmo, quase não sai. Por quê? Porque, veja bem, pensamento a longo prazo é você. Pensamento a longo prazo é o quê? É você hoje fazer algo para você não tirar proveito. A próxima geração é que irá tirar esse proveito. Se nós imaginarmos aí a questão do meio ambiente, né? E outros mais.
plantar uma árvore que só vai ter fruto daqui a 50 anos, então você não vai tirar proveito. Quem vai tirar proveito vai ser a sua próxima geração. E o altruísmo é exatamente você se colocar, não só se colocar no lugar do outro, como a ideia da empatia, mas acima de tudo você se preocupar mais com o outro do que com você mesmo. Tá certo? Então veja que há uma relação entre o altruísmo e o pensamento a longo prazo. E a pergunta é, ainda tem lugar no mundo contemporâneo? Então você vai dizer sim, se tem ou se não tem, de forma contextualizada. Nesse caso aqui, ele não iniciou com uma alusão histórica, e sim com uma citação. Segundo o pensamento de Auguste Comte, filósofo francês, o homem altruísta age de modo a conciliar sua satisfação com o bem-estar de seus semelhantes. Até aqui o pensamento dele. Na verdade, essa ideia positivista se contrapõe ao egoísmo, o qual, na sociedade contemporânea, se faz tão presente, a ponto de não se valorizar o pensamento a longo prazo, já que não se visualiza o ideal futuro, mas apenas o presente e seus possíveis benefícios que dele se pode tirar proveito. Então, o que ele deixa claro aqui? Que não há essa ideia de pensar no outro, que não é essa ideia de pensar na futura geração. Agora ele vai buscar, no desenvolvimento, comprovar isso aqui que ele está me dizendo. Perfeito até aí? E quando ele usou aqui o pensamento de Auguste Comte, ele já passa a ter aí um argumento logo no começo do texto dele. Tá bom? Conceito. Trabalho informal, causas e efeitos. Então, o que é que ele quer aqui? Ele quer que eu apresente as causas e os efeitos do trabalho informal. Mas primeiro eu vou conceituar. Eu posso. Mas, Marcelo, eu só posso ter essa maneira de começar um texto desse tipo? Não, você pode querer uma alusão histórica, se você quiser usar. Você pode imaginar a citação de teórico, o que você quiser. Há várias possibilidades. Você é que vai optar por aquela que melhor lhe convém. Aquela que deixa você mais confortável. Entenda sempre, a escrita é um princípio de conforto. Eu não posso escrever de forma em que eu esteja sofrendo para escrever um texto. Não, tem que ser bem tranquilo, tem que ser bem leve, não pode ser sofrível para mim, tá bom? O trabalho informal caracteriza-se pela prática de uma determinada atividade econômica, sem que haja registros oficiais como assinatura da carteira de trabalho e emissão de notas fiscais. Até aqui nada de posicionamento. Essa atividade causa sérios prejuízos ao país, ao próprio trabalhador e à sociedade em geral. Agora aqui está o ponto de vista dele. Então ele vai ter que me provar que essa atividade, embora gere lucro, vai ter que dizer, vai ter que me justificar por que causa problemas ao país, ao trabalhador e à sociedade. E mais, apresentando suas causas e seus efeitos. No Brasil, verificam-se atualmente um pouco mais de 30 milhões de trabalhadores informais. Declaração. A declaração é uma afirmação mais incisiva, como se fosse verdade absoluta. Então, normalmente, ela se apresenta com uma dificuldade de você fundamentar bem. Cuidado com isso. Cyberbullying e juventude, mera brincadeira ou perversidade. Então, ele vai declarar, como tendo um caráter universal. A declaração tem um caráter mais universal. A prática do cyberbullying é um ato covarde e perverso, além de constituir uma ação delituosa. Agora ele vai buscar apresentar um pouco essa declaração dele. Ciente da impunidade assegurados pelo anonimato, alguns jovens se utilizam das redes sociais para ofender e divulgar inverdades com o intuito de macular e denegrir a imagem de um colega de classe, por exemplo, sem se preocupar com os possíveis danos morais e psicológicos causados à vítima. Então, nesse momento, ele justifica por que ele afirmou que o cyberbullying é uma prática covarde e perversa. Então, ele vai agora buscar, no decorrer do texto dele, deixar claro que essas pessoas praticam cyberbullying porque estão cientes da impunidade. Indagação. Marcelo, eu posso fazer perguntas? Pode. Agora, há várias outras maneiras de você iniciar um texto. Particularmente, eu não acho adequado, mas eu não posso dizer que você não tenha capacidade de indagar. Agora, essa indagação não é para o leitor responder e nem para você responder, é uma indagação retórica. Por quê? Porque o que se afirma é o seguinte, olha, você não deve indagar, porque o leitor não vai te responder. E se você vai responder, por que é que você indagou? Não, existe aquela indagação que eu utilizo, não para o leitor responder e nem para eu que estou escrevendo responder. Vamos observar. Redução da maioridade penal. Veja só.
Quem pode afirmar que a redução da moralidade penal será a solução para a violência urbana? Então veja que ele não está perguntando para o leitor indagar e nem para ele, ou melhor, ele está perguntando para o leitor responder, ele não está indagando para o leitor responder e nem para ele que está escrevendo responder. É uma retórica, né? A sociedade e as autoridades precisam entender que as crianças e os adolescentes brasileiros são marginalizados constantemente. Essa é uma constatação da qual não se pode olvidar. Pronto, simples assim. Por meio da palavra-chave. O ideal de sociedade em contraposição ao respeito à diversidade. Então havia dois textos motivadores, tá certo? Deixando claro que a sociedade ideal, ela não existiria porque há um processo de mudança no mundo, então a sociedade vai acompanhando, não existe uma sociedade ideal imutável, né? E o respeito à diversidade, a necessidade de você buscar respeitar os valores. Então, se eu tenho uma sociedade diversificada, como é que eu vou querer ter uma sociedade que pense sempre de um jeito só, que acredite que só o pensamento dela está correto, que só a cultura dela está correta? Não existe isso. Então vamos nós. Assim ele apresentou. As diversidades culturais, étnicas e religiosas promovem a dinâmica da sociedade, a qual não pode ser imaginada como imutável, porquanto a sua construção encontra-se respaldada na formação de grupos e povos distintos, compondo a essência mesma da evolução humana. Esse mesmo é só para dar aí uma ênfase, né? Então veja que aqui há várias maneiras de você iniciar o seu texto. Além dessa, você pode usar outros mecanismos. Mas ali a palavra-chave, o que seria? Na próxima aula eu vou conversar bem com vocês sobre a palavra-chave. Mas já adianto, é começar sempre com um substantivo, tá bom? É isso aí, até a nossa próxima aula.